Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre a nova teologia e o movimento da nova era. O conceito secular moderno, humanista, da verdade é relativo, isto é, não existem absolutos, o homem está no centro de todas as coisas e à medida de todas as coisas. Entretanto, a pessoa mediana ou o cristão mediano não percebe que essa conclusão está baseada na pressuposição e na crença filosófica que não existe um Deus infinito e pessoal e que o homem pode determinar a verdade dentro de si mesmo. Essa é a visão filosófica grega alexandrina de 2000 anos, produzida gradualmente pela infusão do humanismo secular em todo o tecido da nossa sociedade ao longo dos últimos 8 séculos. O humanismo secular é simplesmente o produto do gnosticismo, platonismo pagão grego, que vê a mente do homem como o centro da realidade, em vez de Deus, ou um mundo criado, o universo, em que o homem habita. O problema é que os gnósticos e os humanistas não podem saber o que é a realidade ou a verdade, porque o homem não tem como determinar a verdade. Somente Deus conhece o que é verdade. João 17:17. A visão cristã da realidade é que Deus criou o homem à sua imagem com 5 sentidos que percebem o mundo real como ele realmente é, porque Deus não engana. O humanista ateísta ou agnóstico fica sem ter como saber o que seus 5 sentidos lhe dizem sobre a realidade do mundo em que ele habita. O positivismo é uma filosofia morta. Não há como um humanista poder explicar o amor, a beleza ou a música ou atribuir qualquer significado à vida ou à experiência. O homem é somente uma máquina biológica, isso é, o que leva ao desespero do humanismo e de todas as suas derivações: drogas, suicídio, hedonismo e etc. O cristão precisa compreender a cosmovisão humanista pela qual Satanás engana o mundo e como essa cosmovisão difere da visão de Deus. Satanás sabe que, para apresentar seu plano ao mundo, precisa cativar a mente humana e influenciar aquilo que o homem acredita ser verdade. A Bíblia ensina que aquilo que pensamos determina aquilo que somos. Como encaramos a vida, nossa cosmovisão, determina como vivemos nossa vida. Como o homem encara a verdade também determina como ele vive e como interpreta a Bíblia. Se controlar o conceito de verdade de uma pessoa, você controla essa pessoa. A teologia moderna. Por volta do início do século XIX, intelectuais ocidentais começaram abertamente a adotar o misticismo oriental e o ocultismo como uma fonte de verdade, porque tinham abandonado o pensamento racionalista no reino dos pressupostos universais. Existe uma inconsistência lógica na rejeição do homem do sobrenatural e de sua adesão ao misticismo, como Francis Schaeffer mostra claramente em A Morte da Razão. Houve uma mudança da semântica na academia. O conceito do sobrenatural tinha sido anteriormente rejeitado pelos humanistas, porque ele não é racional, dentro da consciência percebida pelos 5 sentidos. Certos fenômenos como clarividência, a adivinhação, a necromancia, o espiritismo e etc., que não podem ser explicados pelos métodos científicos aceitos, recebem agora um lugar na academia como paranormais, o que significa simplesmente além do normal. Os professores e os alunos viraram-se para as drogas e o misticismo como um modo de buscar a verdade, exatamente como no misticismo oriental, platonismo e o gnosticismo. Essa também é a razão principal por que os jovens procuram as drogas. Eles estão buscando uma experiência que dê algum significado à vida sem Deus e sem esperança. É também por isso que a taxa de suicídio tem subido tanto. Esses jovens buscam um modo de sair de uma existência que é dolorosa porque não existe respostas a nenhuma esperança. Isso representa um retorno às ideias pagãs e todas as coisas horríveis que Deus detesta, que foram as razões para Deus expulsar os habitantes da terra de Canaã.
Para abreviar o longo desenvolvimento histórico da influência do humanismo, filosofia grega, na teologia cristã, começaremos com Søren Kierkegaard, que seguiu a dialética de Hegel e fez um salto de fé não racional, existencial, na arena secular, de modo a tentar dar algum sentido à vida e ainda manter um ponto de vista humanista. Ele rejeitou o racionalismo no reino do secular, particulares, e fundou o existencialismo. Assim, a esperança de significado e certeza da existência está em ter uma experiência autenticadora. O conteúdo de qualquer experiência que possa autenticar a existência de uma pessoa e dar significado à vida não está aberta à comunicação. Qualquer significado para a vida que alguém possa pensar que tenha não pode ser discutido de forma racional. Em seguida, Karl Barth, da Igreja Luterana da Suécia, fez um salto de fé não racional similar, sem um objetivo, na área de teologia, e fundou a neo-ortodoxia. Entretanto, o passo de fé não racional dele põe todos os termos religiosos e universais no andar de cima, na terminologia de Schoeffer, o que significa que as palavras religiosas não têm mais qualquer significado porque não há racionalidade nas áreas dos universais. Assim, palavras teológicas como Deus, Pai, Trindade, Cristo, Encarnação, Salvação, Ressurreição, Verdade, Amor, Mediador, Pecado, Inferno, Céu, Santo, Santificado, Espiritualidade, Alma, Satanás, Igreja, Julgamento, etc., não têm mais qualquer conteúdo ou significado e não podem ser discutidas porque não há racionalidade aí. Elas são agora apenas palavras de conotação. Elas despertam uma resposta emocional por causa do uso passado e que frequentemente engana as pessoas. Mas elas somente têm um significado místico, não têm qualquer significado que possa ser definido em palavras, verdade proposital. Os novos teólogos podem falar sobre elas, mas você nunca os ouvirá definindo essas palavras ou ensinando doutrina, verdade proposicional, com elas porque não há conteúdo nas palavras. Para eles, qualquer significado ou propósito para a vida precisa estar baseado em ter algum tipo de experiência existencial religiosa. Barth veio do liberalismo antigo e aceitava a visão crítica da Escritura e a visão evolucionária da origem do homem. Ele não considerava a Bíblia como uma palavra de Deus divinamente inspirada para o homem. Em sua mente, Deus estava tão elevado e transcendente que não poderia haver comunicação entre o homem e Deus, platonismo e gnosticismo. Em outras palavras, ele via a Bíblia não como santa palavra de Deus ou como testemunho dado pelo Espírito. Em contraste, quando o próprio povo de Deus lê ou ouve a Bíblia, somos tocados e ensinados por Deus por meio da obra reveladora do Espírito Santo em nós. Barth nega que Deus nos dá qualquer verdade proposicional, princípios que podem ser definidos em palavras na Bíblia. A despeito de suas visões anti-ortodoxas em relação a Deus e a Bíblia, ele faz um salto de fé e divorcia a teologia do racionalismo ou da lógica. Ele não tem base real para a epistemologia ou base de saber qualquer coisa sobre Deus, e não tem respostas reais para o homem na área dos pressupostos e axiomas universais. Para Barth e seus seguidores neo-ortodoxos, uma afirmação na Bíblia pode ser historicamente falsa, mas apesar disso ser religiosamente verdadeira em um sentido místico. O antigo liberalismo modernismo foi uma heresia a partir do ponto de vista da ortodoxia cristã. Ele rejeitava a inspiração divina da Bíblia e negava a divindade de Jesus Cristo. Os antigos liberais acreditavam em uma futura utopia construída pelos esforços do homem, pós-milenismo e evangelho social. Ele requereu uma nova definição de palavras para ser consistente, mas ainda racional, tese e antítese. Contudo,
Os novos teólogos neo-ortodoxos querem dizer que duas afirmações logicamente contraditórias podem muito bem serem verdadeiras religiosamente. Por exemplo, o teólogo existencial poderia dizer que as afirmações Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos e Cristo não ressuscitou fisicamente dentre os mortos são ambas verdadeiras. Essa visão também existe dentro da Igreja Católica. Alguns dos teólogos católicos mais progressistas nos anos 70, que afirmavam acreditar na ressurreição física de Jesus, também diziam que se alguém estivesse lá naquele dia, o evento não poderia ter sido conferido de forma normal, pelos 5 sentidos. Em outras palavras, a ressurreição física é uma questão do andar de cima, onde o racionalismo não existe. Observe que o cristão evangélico fora de moda não divide sua mente em um andar de cima e um andar de baixo, como faz a nova teologia. O teólogo moderno não vê conflito na posição fundamentalista que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem e a posição da Igreja Católica que Maria e os santos são mediadores. Em seus livros, o Dr. Francis Schaeffer tentou dizer à comunidade evangélica como o humanismo estava influenciando a cosmovisão cristã no início dos anos 70. Mas poucos realmente deram ouvidos ou compreenderam. Então, em meados dos anos 80, em The Church Before the Watching Word e in The Great Evangelical Disaster, ele apontou para a falha da Igreja em enfrentar a invasão silenciosa da teologia moderna, a neo-ortodoxia, nos seminários e nas denominações tradicionais. Não é surpresa que o humanismo continue a fazer avanços na Igreja. Infelizmente, parece não haver ninguém com estatura de um Francis Schaeffer para se levantar agora e advertir a Igreja a respeito das heresias da teologia moderna. Uma ilustração da nova teologia, a neo-ortodoxia, como Schaeffer a apresenta em The Church Before the Watching Word, é a de um balconista que mantém muitas coisas atrás de seu balcão. Quando o velho liberal vem e pede o liberalismo fora de moda, é um evangelho social e etc., o neoteólogo vai para trás do balcão e diz: é exatamente isto o que temos aqui. Quando o cristão evangélico que crê na Bíblia vem, o neoteólogo vai para trás do balcão e diz: isto é exatamente o que temos aqui. O neoteólogo pode fazer isso porque tudo está no andar de cima, não racional, e é místico. Para o neoteólogo, os opostos podem ser verdade em algum modo místico e não racional. Isso também torna Satanás pouco mais do que uma ideia ou um mito, que é exatamente como o humanista vê as entidades que não são físicas. Satanás é muito bem sucedido em convencer as pessoas que ele não existe de verdade. Até mesmo muitos cristãos evangélicos veem Satanás essencialmente como um mito. O resultado de tudo isso é que não há uma linha clara de distinção entre Deus, o Pai, Deus, o Filho, ou a divindade de Jesus Cristo e nenhuma linha clara de divisão entre Cristo e a pecaminosidade do homem. Também não há uma linha clara entre o homem perdido e o homem salvo. Nesse sistema, realmente não importa em que a pessoa acredita. Em vez disso, há um universalismo implícito ou explícito na neoteologia em que todos são salvos, que é o gnosticismo. Nosso relacionamento pessoal com Deus não é significativo. Aquilo que acreditamos, doutrina, não é importante. Eles não dizem que a única coisa que importa é o que acontece para nós. Agora, em termos de alguma experiência religiosa, para a vida ter significado ou propósito, a pessoa precisa ter alguma experiência existencial ou autenticadora. Portanto, o neoteólogo fala ao mundo como se o mundo fosse a igreja, e fala à igreja como se a igreja fosse o mundo. É exatamente isso que faz o movimento de crescimento de igrejas. A ideia da antítese é estranha para o neoteólogo na área da religião.
Não existem categorias no andar de cima, universais, porque a racionalidade não existe ali. Portanto, não há verdade proposicional na Bíblia, nenhuma doutrina que possa ser definida verbalmente. A Bíblia é citada como alguém citaria um poema e, em sua maior parte, é interpretada de forma alegórica, não literal. Portanto, é possível que um neoteólogo que realmente não acredita nas doutrinas históricas da fé cristã seja confundido com o evangélico fundamentalista se ele for cuidadoso em seu discurso. As declarações de fé não significam nada porque palavras religiosas não têm conteúdo. Também é fácil ver como Satanás pode usar isso para enganar as pessoas e unir todas as fés em uma religião global, que no fim o exaltará como Deus. A nova teologia influencia as traduções da Bíblia. As traduções sempre são afetadas pelas crenças dos tradutores. A nova teologia caracteriza o livro de Eugene Peterson, The Message, que ele chama de uma tradução da Bíblia, mas outras pessoas referem-se a ela como uma paráfrase. Entretanto, ela certamente não é uma tradução da Bíblia. Ela nem usa o princípio da tradução palavra por palavra ou o princípio de pensamento por pensamento, que são as bases para as traduções. Ela pode ser uma paráfrase, mas não tem qualquer tipo de equivalência em significado com os textos originais. É uma interpretação baseada no sistema de crenças de Peterson, as pressuposições, que é a neo-ortodoxia. Ele diz: comecei a perceber que os adultos em minha classe não estavam sentindo a vitalidade e o impacto direto que eu sentia quando lia e estudava o Novo Testamento em seu original grego. Escrevendo direto a partir do original grego, comecei a tentar trazer para o inglês os ritmos e os idiomas da linguagem original. Ele não está preocupado com o conteúdo teológico, mas com o ritmo dos textos originais. Compare the Message é uma tradução moderna como a NKJV ou a NVI, ou até mesmo uma paráfrase respeitada como a Living Bible. Ela simplesmente tira os textos bíblicos e os interpreta de modo a se encaixar nas experiências do mundo real das pessoas existencialmente. Mas aquilo não é o que diz a Bíblia, é o que Peterson diz, em palavras que interpretam a Bíblia em termos de algum tipo de experiência autenticadora, neo-ortodoxia. Entretanto, muito do contexto e do significado é simplesmente perdido porque não tem significado no sistema teológico de Peterson. A fé, crença cristã está no conteúdo e nos detalhes, não no ritmo. Há um universalismo implícito ou explícito em The Message, e que todos são salvos. Peterson está preocupado com a prática do cristianismo, que ela seja real e sincera, mas a salvação pessoal não é realmente uma questão. Peterson não é honesto o suficiente, ou talvez ache que todos compartilhem de sua teologia, para explicar a base neo-ortodoxa de suas interpretações. Peterson é professor de teologia espiritual no Regent College e tem um título de doutor de ministério pelo Seminário Teológico de Nova York, que é muito modernista em sua teologia. O conceito dele de espiritualidade não é um estado de estar cheio ou controlado pelo espírito, mas aquilo que você faz ou pratica. Ele diz: a espiritualidade não é diferente daquilo que temos feito há 2000 anos, simplesmente ir à igreja e receber os sacramentos, ser batizado, aprender a orar, ler as escrituras corretamente. É apenas uma coisa ordinária, isso é, contrário à visão conservadora ou ortodoxa da espiritualidade. Peterson coloca em ênfase no relacionamento com outras pessoas e não em um relacionamento pessoal com Deus. Para ele, qualquer um que pensa que é cristão é um cristão. A igreja é o mundo, etc. Ele fala sobre seguir Jesus, mas está mais preocupado em usar os métodos de Jesus de se relacionar com as pessoas em sinceridade e realidade. É a experiência existencial ou
fazer aquilo que é importante para ele. Sinceridade é ser real e íntimo com outras pessoas e é a coisa mais importante. Peterson chama os crentes para uma vida vivida com a integridade, honestidade e sem invenções, o que é recomendável. Ele considera o cristianismo um mistério e ele diz: mas estamos envolvidos com algo que tem um imenso mistério. Na neo-ortodoxia, tudo que está na área que é eterno ou universal é um mistério que não pode ser discutido porque não há racionalismo no andar de cima. Entretanto, mistério no Novo Testamento significa algo oculto no Antigo Testamento, mas revelado no Novo Testamento. Aquilo que está revelado no Novo Testamento não é mais um mistério. A paráfrase The Message é elogiada por ser fácil de ler. Rick Warren usa muitas citações dela em Uma Vida com Propósitos e coloca as referências no apêndice. Se ele citasse as referências com os versos, muitos reconheceriam as chocantes diferenças no significado. O problema está na enganação envolvida em pensar que isso é o que a palavra de Deus diz. Essa não é a mensagem de Deus, mas é a mensagem do universalismo de Satanás, e muitos cristãos jovens escolheram essa tradução por ela ser fácil de ler, sem perceberem as enganações doutrinárias ou a teologia moderna que está por trás dela. Schoffer estava correto em sua percepção que poucos pastores e teólogos realmente compreendiam a teologia moderna, neo-ortodoxas, até mesmo fundamentalistas e conservadores. Satanás conta com o fato de os cristãos não conhecerem a verdade, exatamente como fez no Jardim do Éden. Sem dúvida alguma, The Message torna a Bíblia da neoteologia do movimento de nova era e da nova ordem mundial e enganará a muitas pessoas. Elas nunca realmente compreenderão o que Deus diz em sua palavra porque preferem acreditar naquilo que vem facilmente aos seus ouvidos, sem que elas precisem fazer qualquer esforço. Elas são biblicamente analfabetas. Elas também serão facilmente enganadas pelo movimento satânico para a nova religião ecumênica da nova ordem mundial. A proposta de discipulado da nova teologia. A nova teologia também é um aspecto do movimento de crescimento de igrejas, as mega-igrejas, que usam o modelo Propósitos para formar discípulos. O livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, está repleto de argumentos para o discipulado, mas está cheio de citações de humanistas, socialistas e modernistas da nova era, bem como de citações de paráfrase da The Message. Ashley Smith foi parar na primeira página dos jornais e recebeu cobertura da mídia elogiando Uma Vida com Propósitos, como modo como conseguiu influenciar seu sequestrador. Somente quando ela foi entrevistada no programa da Oprah na televisão é que foi revelado que ela somente conseguiu acalmar seu sequestrador dando-lhe uma dose de meth. Ela tinha o medicamento porque estava o tomando. Assim, aparentemente, Uma Vida com Propósitos não foi realmente adequado para satisfazer as necessidades de Ashley. O capítulo 30 do livro de Warren começa com Servirmos a Deus ao servir aos outros. De onde Warren obteve esse mantra socialista? Não foi na Bíblia. Esse velho mantra vem do evangelho social, do modernismo do século XIX. É verdade que podemos usar as oportunidades para ministrar as necessidades físicas como um modo de proclamar o evangelho, mas Jesus advertiu a respeito de trabalhar para o físico em vez de para o eterno espiritual. Ele disse, pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Mateus 16, 26. A visão bíblica é que nossas vidas devem ser dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo. Não algum propósito social que pensamos que precisamos para dar significado às nossas vidas em um mundo humanista.
existencialismo religioso. No site da internet da Igreja da Comunidade de Saddleback, Rick Warren diz: mas tudo isso não é sobre nós, é tudo sobre glória global de Deus. Pretendemos alavancar a atenção que uma vida com propósitos tem conquistado para criar um modo totalmente novo de pensar e agir na Igreja, com relação à nossa responsabilidade no mundo. O modelo propósitos tem realmente recebido muita atenção em todo o mundo, análises favoráveis na imprensa, bem como muito dinheiro. A nova teologia acomoda o ocultismo e o movimento da nova era, que parece estar preparando o mundo para a entronização de Satanás como Deus deste mundo, com ênfase no centrar-se em si mesmo, na sexualidade e no emocionalismo. Rick Warren provavelmente não compreende os objetivos do movimento da nova era e da nova ordem mundial, ou como o movimento de propósito se encaixa com os planos deles de formar discípulos dedicados à nova religião mundial que atrairá a todos. O autor recebeu a garantia de outro pastor, que é um amigo de Rick Warren, que o coração dele está no lugar certo. Entretanto, poucos pastores parecem saber o que está se passando no mundo com o ocultismo, o globalismo, a nova ordem mundial, etc. Muito menos sabem conectar os pontos. Ele fala sobre o novo departamento espiritual, mas na terminologia da nova teologia, qualquer coisa espiritual é mística. É apenas uma palavra de conotação usada para evocar as emoções. Rick Warren pode não adotar a nova teologia, mas parece que está definitivamente influenciado por ela. Em um mundo governado por Satanás, as coisas não são o que parecem ser à primeira vista. Conclusões. A teologia moderna não fornece respostas para o problema espiritual da separação do homem de Deus. Ela lida somente com as experiências sociais e políticas existenciais, não com as questões espirituais e eternas. Os teólogos modernos não podem falar sobre questões espirituais universais do andar de cima, porque não existe racionalidade ou categorias para elas na área dos pressupostos universais ou eternos. Assim sendo, eles não ensinam os cristãos a como serem cheios do Espírito Santo, como lidarem com os demônios ou como lidarem com a velha natureza pecaminosa. A teologia moderna não vê diferença entre a igreja e o mundo, ao contrário do que diz João 15,15. A ênfase está em particularidades, o andar de baixo. A prática de atos religiosos, por exemplo, o evangelho social, seguir a Jesus, psicologia popular e etc., que fornecem experiências existenciais que dão algum tipo de significado à vida, mas não podem ser discutidas. Os cristãos precisam compreender a diferença. Não há ênfase na salvação pessoal ou em um relacionamento pessoal com Deus, por isso é irrelevante. A nova teologia não nega ativamente as verdades do cristianismo ortodoxo ou conservador, como o nascimento virginal e a divindade de Cristo, a veracidade da Bíblia, o pecado, a existência do inferno e etc. Em vez disso, ela simplesmente coloca essas questões no andar de cima, bifurcado, onde elas não podem ser discutidas ou definidas racionalmente. Os humanistas modernos e aderentes da nova era veem a verdade como algo que não pode ser definido em palavras, mas que pode ser somente experimentado na mente e nas emoções. Isso segue o neoplatonismo e o ocultismo com sua tese da superioridade das emoções e da intuição em oposição à razão e à lógica. Portanto, a nova teologia enfatiza mais a adoração pública do que a doutrina bíblica. Essa atitude também é demonstrada em muitos círculos cristãos hoje na interpretação da Bíblia. Satanás tem procurado influenciar os cristãos desde o início da igreja. A técnica básica dele é o engano, que somente pode ser bem-sucedido se não conhecermos a verdade. O homem não pode determinar a verdade por si mesmo.
O único modo de o homem saber o que é verdade é Deus dizer o que é a verdade em termos proposicionais. Essa é a única epistemologia razoável. Portanto, a única fonte confiável da verdade é a palavra de Deus. Crescemos em uma cultura humanista e nós somos moldados por esse ponto de vista. O modo como interpretamos a Bíblia determina o que percebemos que Deus está dizendo. Isso também é uma escolha. Podemos compreender as palavras como verdade proposicional em seu contexto gramático, cultural e histórico, divinamente revelado ao homem, ou podemos torná-las vazias de qualquer conteúdo doutrinário ou alegorizá-las para que signifiquem qualquer coisa que quisermos que elas signifiquem. A Bíblia deve determinar nossa visão do mundo, em vez de um mundo determinar nossa visão da Bíblia. Lembre-se das palavras de Paulo em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, do que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Hoje o mantra humanista universal é: acredite em si mesmo. A cosmovisão humanista é centrada no próprio homem, não em Deus. A nova teologia é derivada do humanismo. A visão dela do Evangelho e do cristianismo é centrada no homem, não em Deus. A salvação da humanidade está baseada nos esforços do próprio homem. Isto leva à autoadoração e prepara o mundo para a adoração a Satanás. Os adoradores de si mesmos poderão então ser facilmente levados à adoração a Lúcifer, o iluminador. Infelizmente, muitos cristãos estão muito presos no sistema mundano e em seu ponto de vista, o que afeta o conceito deles da verdade, como eles interpretam a realidade e as escrituras. A decisão mais importante que toda pessoa faz é colocar Deus no centro, ou então ser centrada em si mesma. Isso determinará se a pessoa quer ter um relacionamento pessoal com o Deus pessoal e infinito ou não. De um modo geral, as igrejas e as escolas cristãs falharam em ensinar os cristãos como viver a vida cristã e adequadamente preparar os jovens cristãos a compreenderem a diferença do ponto de vista do modo de lidar com o mundo humanista pós-cristão. Elas falharam em advertir os cristãos sobre o humanismo e a neo-ortodoxia, suas ideologias, de modo que os cristãos são enganados facilmente. Os pastores neo-ortodoxos podem facilmente insinuar-se para uma igreja evangélica sem que o humanismo que existe em sua ideologia seja reconhecido. Os cristãos deixam de reconhecer que Satanás é bem-sucedido em conseguir usar a igreja para os seus próprios propósitos e enganações. A maioria dos cristãos realmente não quer falar sobre as questões negativas ou sobre Satanás. A maioria prefere acreditar na visão modernista pós-milenista e o mundo está se tornando cada vez melhor, até que todo mundo se converterá ao cristianismo. O homem, por seus próprios esforços, eliminará o mal, a pobreza, as guerras, etc., e dará início ao reino de Cristo, após que Cristo retornar. Entretanto, houve mais guerras, sofrimento e perseguições no século XX do que no século XIX, do modo que não é possível defender racionalmente o pós-milenismo. Mas a palavra imutável de Deus apresenta um cenário diferente. Em 1 Timóteo 4:1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Em 2 Timóteo 4, de 3 a 4 diz: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores,
conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Bibliografia e notas sobre o autor, vide na descrição do vídeo. Encerro aqui mais um estudo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.